Oi, pessoal, sou Elá Camarena, estou aqui para mais uma live aqui no Armarinho São José para dar continuidade à Ílica, essa corujinha aqui. Eu estou trazendo uma outra opção, vamos só esperar um pouquinho para a gente começar, tá bom? Avisando que estes bonequinhos que eu faço, eles são especiais, são exclusivos, não são bonequinhos que eu tenha, né, eu criei especialmente aqui para o Armarinho São José. E há pedidos, o pessoal pediu aqui o olhão, mas eu trouxe aqui, ó, uma outra opção para quem não quiser usar pálpebras, tá? Eu vou ensinar como coloca as pálpebras, como coloca aqui os cílios postiços também, são cílios, assim, para ser humano a princípio, né? E eu gosto muito da ideia de usar aqui. Daqui a pouco a gente começa, deixa eu só organizar aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui no celular, ver se tem mais alguém. O pessoal tá aparecendo. O pessoal tá chegando. Lembrando, gente, que no Armarinho São José, vocês encontram todos os produtos Círculo, os fios Amigurumi, a coleção toda de fios Amigurumi. E eles entregam em todo o Brasil. Eles são impecáveis na entrega. Às vezes pode demorar um pouquinho devido à situação atual aqui do nosso país. Mas eles são super atentos. Eu os conheci, fui a Londrina, eu vi toda a parte de distribuição, né, de envio dos materiais. É impressionante. Vocês não fazem ideia de como eles são organizados e todo o sistema que eles têm para mandar os produtos para vocês, tá bom? Pessoal chegando. A Ílica, ela significa com sorte, tá bom? Eu sempre dou um nome para os meus bonequinhos que tem algum significado. Pode ser em Quechua, que é a língua falada, né, no Peru, pelos incas, né? Pode ser em inglês, alguma tradução, algum significado em inglês também. E muitas vezes também eu coloco um nome em gaélico, porque alguns sabem, eu escrevi um livro, Chá das Fadas, e também fiz um curso, dei um curso na área de papelaria, também Chá das Fadas, e eu gostei da língua gaélica, e aí muitas vezes eu acabo usando a língua gaélica para dar o nome aos meus bonequinhos. Então vamos lá, o pessoal tá chegando, vou começar a explicação, tá bom? É o seguinte, essa coruja aqui, o meu grande desafio era fazer com que ela girasse a cabeça, mas não tivesse a marcação aqui do pescoço, que não ficasse um pescoço fininho. No Armarinho São José, vocês vão encontrar estas articulações que eu tenho usado nos meus bonequinhos. Vocês podem dar uma olhadinha no meu canal do YouTube, que é o meu nome. Lá eu ensino outras formas de articulação. Eu uso 3 formas. Lá, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, que é o meu nome, Elá Camarena, tá escrito aqui embaixo, tá? E eu ensino fazendo com o próprio crochê, ensino fazendo com botõezinhos de casear, caso você não tenha a articulação, mas pelo Armarinho São José, vocês recebem rapidinho as articulações e tem alguns tamanhos. Na Ílica, que é a corujinha, eu usei, apesar de ser um bonequinho pequeno, ele não é grande, eu usei a articulação grande e vou explicar por quê. Aqui é o seguinte. Aqui eu tenho alguns passos já adiantados, mas só para mostrar para vocês. Quando eu faço essa cabeça, para que ela fique... o meu desafio foi fazer com que esta parte aqui do fundo não ficasse fininha, para que não aparecesse um pescoço, como são nas corujas, como a gente vê nas corujas. Lembrando que eu sempre olho o animalzinho real para fazer os meus bonequinhos. E aí, portanto, eu quebrei minha cabeça, como que eu poderia fazer esta parte aqui, para que ela ficasse mais retinha, que não ficasse um pescoço fininho. Além de ter feito a estrutura desta forma, eu usei a articulação grande. E usei aqui no pescoço, aqui é o corpo da Ílica, eu fiz ele grande aqui, e depois na receitinha que vocês vão receber, vocês vão ver que eu vou diminuindo nesse sentido aqui, para que fique neste formato. Olha só aqui, mostrando aqui embaixo,
Tá vendo? Aqui tá o pescocinho, que é escondido aqui por estas, vamos dizer assim, penas. Eu vou colocar a câmera de cima, que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Só um minutinho. Já vou organizar aqui. E vou colocar a câmera de topo, tá? Só um minuto. Pronto. Tá todo mundo vendo? Tá dando pra ver direitinho? Me avisa aí, tá? Se tiver tudo certinho. Olha só. Mostrando aqui novamente. Eu tenho aqui a corujinha. E veja que a parte estreitinha que eu falo, ela ficou escondida atrás aqui destes lequinhos que eu fiz. Porque eu queria que ela fosse articulada, mas não tivesse a marcação aqui do pescoço, que eu escondi aqui por trás. Como é que eu fiz isso? Aqui, ó. Eu fiz a receita normal, fiz anel mágico, 6 pontos baixos e fui seguindo a receita, fazendo os aumentos, até 6 pontos baixos de um aumento e desci. Nesta carreira aqui, que se não me engano é a 19, mas na receitinha tá tudo certinho, tá? Eu fiz o que a gente chama blow, que é pegar pela alcinha de trás. É assim a cabeça, tá? Pegar pela alcinha de trás. E depois eu continuei, normalmente aqui, fazendo as diminuições até chegar neste tamanho aqui. Aqui a próxima carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Portanto, parei aqui para que eu consiga colocar a articulação. Feito isso, eu vou pegar aqui o fio. Eu estou usando a cor 8797. E eu vou conectar esse fio. Eu volto, na receita eu explico isso. Eu vou colocar esse fio exatamente aqui aonde está esta carreirinha em blow. Vocês podem fazer diversos passarinhos dessa forma aqui, como eu fiz. Olha só, eu vou virar, aqui é onde ficará o pescoço, né? A continuação aqui da coruja. Por que que eu virei? Para que esses lequinhos fiquem do lado certo, que se eu fizer assim, tá? Não vai dar tão certo assim. Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó. Coloco minha agulha. Coloco a agulha. Olha só. Eu peguei as duas alcinhas aqui em blow, porque como a gente trabalha em espiral, acaba ficando desencontrado aqui no final. Para fazer com que encontre novamente, eu pego as duas alcinhas. Eu pego o fio, passo, só passei, tá? É que ficam vários fiozinhos, porque aqui eu continuei, porque aqui eu vou finalizar, eu vou encher e colocar a articulação. Lembrando que vocês podem fazer diversos passarinhos usando essa técnica, quando vocês não quiserem que apareça o pescocinho deles. Pronto, fiz isso, dou um nozinho aqui. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar as carreiras em pontos baixos, pegando somente a alcinha. Eu faço neste sentido, para que ele não fique do avesso. E continuo fazendo os pontos baixos, onde eu darei toda a volta, até chegar aqui novamente. E aí, vocês vão ver que na carreira, deixa eu só confirmar aqui, na carreira 3, desta parte que estou acrescentando, eu faço blow novamente. Só para lembrar, blow é só pegar na alcinha de trás, tá? Vocês vão pegar na alcinha de trás, aí sobra esta alcinha da frente, aonde vocês voltarão aqui para fazer as carreiras. Tá? E vocês vão dar toda a volta. Aqui eu já tenho o passo bastante adiantado, onde eu fiz os pontos baixos, aqui ó, nesse pedacinho. Eu fiz os pontos baixos, comecei aqui, fiz a carreira em blow novamente aqui. Pra quê? Pra que depois eu viesse aqui, ó.
Deixa eu só voltar a minha agulha aqui. Eu deixei assim só pra não desmanchar. Porque assim, não dá pra eu fazer tudo na live, senão te demoraria muito tempo. Eu deixo os passos adiantados, lembrando que na receita tem tudo direitinho. Depois, vocês vão voltar nas carreiras em blow novamente, porque aqui vai ficar um pedacinho, tá vendo? Que vai esconder o pescoço. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá bom? E aí, eu dou um ponto, pulo, um ponto, venho aqui no próximo e faço 5 pontos altos, o que eu chamo de leque. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fui fazendo isso toda a volta para fazer esta parte aqui, que seriam as peninhas, que são as penas aqui do pescoço da ílica, da corujinha. Novamente, eu pulo um ponto, venho aqui nesta alcinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso toda a volta até encontrar aqui, tá vendo? Faço toda a volta. Aqui eu fiz no final dessa partezinha. Aqui no final dessa partezinha eu faço também os lequinhos. Tranquila essa parte? É fácil, né? Voltando aqui. Só vou cortar esse fio, só para não atrapalhar. Estou cortando o fio certo. Só para não atrapalhar a gente aqui. Aqui, gente, depois que eu fiz essa parte, como eu mostrei antes aqui, ó, tá vendo? Eu fiz, enchi, deixei essa parte mais aberta. Normalmente, eu faço 3 diminuições, encho e depois eu fecho. Nesse caso, como eu quis usar uma articulação maior para dar uma melhor base aqui no pescocinho da coruja, eu deixei um buraquinho maior. Enchi com a fibra siliconada. Eu gosto de encher o suficiente para que ele fique mais durinho. Se você quiser mais macio, não encha tanto assim. Se você fizer esse pontinho que eu ensino, que é o ponto baixo square, ele fica bem fechado, não aparece a fibra. Voltando aqui, terminei. Isso eu faço em diversos bonequinhos. Terminei, eu só encaixo, porque nesta carreira ainda é possível encaixar uma articulação grande, como eu fiz aqui. Eu vou voltar aqui com a agulha de crochê. E vou terminar esta parte. É claro, vocês façam isso antes de fazer essas peninhas aqui, porque agora elas podem atrapalhar um pouquinho, tá bom? É melhor fazer antes de fazer essas peninhas. Aqui eu deixei o passo adiantado para que vocês vissem também essa parte. Agora aqui eu só vou fazer isso, ó. Um ponto baixo e uma diminuição. E vou fazer isso até o final. E depois faço 3 diminuições. Um ponto baixo, uma diminuição. E vou até o final. Se tiverem alguma dúvida, é só falar, tá, gente? Eu tô acompanhando aqui no celular, vendo vocês. Lembrando que vocês podem fazer isso em diversos bonequinhos. Aqui eu fiz com outras cores. Só tô vendo se eu não tô fazendo o pontinho errado. Um ponto baixo, uma diminuição. Eu tentei fechar mais, mas aí ficou difícil. Tem que ser mesmo antes dessa carreira de um ponto baixo e uma diminuição, tá? Porque senão fica difícil. A articulação grande não entra. E por que articulação grande?
para que a cabeça dela fique o mais reta possível nessa parte aqui, para não formar o pescoço. Eu fiquei estudando bastante isso, porque eu queria que a coruja fosse articulada. Deixa eu ver aqui. Eu queria que ela fosse articulada, mas que não aparecesse o pescocinho dela. Porque a coruja, é claro que ela tem pescoço, mas as peninhas, elas escondem esse pescoço. E eu tentei imitar, olhando uma coruja real, eu tentei imitar isso também. Pronto. Agora aqui eu passo. Pode ser um marcador, pode ser um fiozinho. Eu deixo um fiozinho para não perder o ponto. E aqui, gente, vocês vão fazer a diminuição novamente, como eu ensino na receita, tá? Como essa articulação, ela tem um pino grossinho, talvez só uma diminuição, ó, seja o suficiente. Se fosse sem o pino, eu faria 3 diminuições, mas nesse caso, como esse pino, ele é grosso, uma diminuição só é o suficiente. Vou tirar o marcador, puxo essa argolinha e agora pego a agulha de acabamento e fecho, pegando somente as alcinhas de fora. Me certifico de que não saia, né? Que esse pino não entre. E vou fechar pegando somente as alcinhas de fora. Esse pino não vai sair daqui de jeito nenhum. Só tem que tomar cuidado para que ele não entre. Apesar que se você puxar, pegar as alcinhas de fora, como estou fazendo, e prender bem, como ele tem como um parafuso, tá vendo? Tem os risquinhos aqui de um parafuso, ele vai ficar bem preso. Feito isso, neste caso, como não vai aparecer, eu posso dar um nozinho aqui mesmo. Eu só faço isso porque neste caso não vai aparecer. Coloco pra dentro, saio em qualquer lugar e corto. Tenho esta parte aqui já pronta, lembrando que vocês podem fazer isso com diversos bonequinhos. Veja que nesta corujinha eu usei um bico diferente deste daqui. Os dois bicos vocês encontram aqui no Armarinho São José. Eu gostei dos dois, por isso que eu resolvi usar este bico agora, aqui, para mostrar também essa opção. Pronto. Fiz isso, eu vou crochetar o corpo. Antes, na receita eu até coloco até que ponto vocês podem crochetar, mas a ideia qual é? Crochetar o corpinho dela antes de começar a fechar, que foi o que eu fiz aqui. Eu deixo o anel mágico frouxinho, ó, tá vendo? Até ajudo aqui com a tesoura, porque eu vou colocar este corpo aqui no pino para fazer a articulação. Para travar aqui com essa trava, que é a trava dessa articulação grande aqui. Eu coloco e aqui, ó, eu seguro por aqui, tá vendo? Eu tô segurando a trava, senão ela vai entrar. Coloquei. Caso o anel mágico, ó, só toma cuidado no corpo, eu até aviso na receita, para que vocês não apertem demais o anel mágico, tá? Porque se vocês apertarem, como essa trava ela não tem ponta, ela vai ficar difícil de entrar no anel mágico. Caso isso aconteça, eu uso a tesoura para alargar esse anel para ficar mais fácil. Vocês também podem empurrar com a agulha. Importante, ó, é segurar o anel por aqui. O anel não, desculpa, a trava. Segura, vai empurrando. Para que a trava fique o máximo possível para fora. Aqui, eu tenho usado este lado aqui para dentro. O certo seria esta parte mais reta, mas eu percebi que ele trava melhor neste caso, neste sentido, ó.
tenho a trava, essa parte aqui mais saliente, eu viro pra cá e segurando, eu vou apertar aqui, tá? Se você tiver dificuldade, pede pra alguém te ajudar. Eu segurei aqui na cabeça dela, por dentro, aqui, ó, tá vendo? Segurei aqui pra poder travar. Depois, eu ajeito tudo, porque a gente acaba apertando demais a cabeça dela. Pronto. Esse foi o segredinho pra fazer essa articulação, ó, tá vendo? Não aparece o pescoço fininho. E ela gira a cabeça. Os olhos aqui eu fiz uma pequena modificação, só para mostrar uma outra opção para vocês, onde eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, pegando somente na alcinha de trás, coloquei só esse pedacinho branco. Nesse caso aqui, olha só para ver um outro formato, uma outra forma, uma outra expressão, eu coloquei o olho maiorzinho. Então, aqui eu usei o olho 8 e aqui eu usei esse olho maiorzinho. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu costuro este olho. Este já está costurado. Aqui, esse aqui eu comecei a costurar. Quando vocês finalizam os olhos, vocês vão... Deixa, a agulha entrou aqui. Pronto, saiu. Ó, quando sai fibra assim, é melhor cortar do que ficar tentando puxando. Outra coisa, ó, só um detalhe aqui. Tá vendo a fibra? Eu tenho uma pinça, eu pego e coloco pra dentro. É melhor que você começar a puxar aqui, vai sair um montão de fibra, não vai dar certo. Voltando aqui. Só vou cortar esses fios aqui pra não atrapalhar, que já expliquei essa parte. Só pra não atrapalhar a gente. Pronto. Os olhos, as pessoas me perguntam muito como é que eu faço para costurar os olhos para que não apareça a costura aqui. Neste caso, assim como nos outros casos onde eu costuro, olha só, estou com essa agulha mais fininha, estou com a linha de costura, e tanto na ida como na volta, eu passo, olha só, eu faço ponto atrás, e eu passo por trás das duas alcinhas, olha só. Eu não passo por cima. Esse é o meu jeito de costurar os olhinhos, até os bonequinhos, alguma parte. Tá vendo, ó? Quando a gente usa a linha de costura, a hora que eu puxo, some aqui dentro. Eu dou um pontinho no boneco. E volto pegando nas duas alcinhas atrás, olha só. Tá vendo? Por trás das duas alcinhas. Pronto. E agora, novamente, eu pego nas duas alcinhas aqui, tá vendo? Eu vou sempre um ponto atrás, um ponto à frente, um ponto atrás. Passo por trás das duas alcinhas. Antigamente eu fazia isso costurando com o próprio fio amigurumi. Só que com a agulha mais grossa, o que que acontece? Ele vai abrindo os buraquinhos. Portanto, eu prefiro usar uma agulha mais fininha e passo por trás das duas alcinhas e dou um pontinho aqui por atrás dos olhos e novamente passei, venho aqui no próximo ponto. Passo por trás das duas alcinhas. Passei. Esse é o segredo da minha costura. Ela não aparece, tá vendo? Ó, não aparece de jeito nenhum. Por quê? Eu costuro sempre fazendo desse jeito, ó. Passei novamente por trás das duas alcinhas. Tô terminando a costura aqui. Dou um pontinho na carinha aqui da coruja e volto novamente por trás das duas alcinhas. Na receita eu explico direitinho aonde colocar o bico também, tá? Porque o bico ele não é colocado, ó,
nessa parte mais compridinha que eu fiz aqui. Lembra que aqui eu falei que eu fiz ponto em blow, depois eu volto e faço crochê novamente. Ela é feita na parte onde fica fechada. Fiz, volto nas duas alcinhas. E é só isso, gente. Só, ó, pego aqui na carinha da coruja. Esse é o segredo das minhas costuras. Sempre que possível, existem algumas exceções, é claro, depende do projeto, mas sempre que eu vejo que é possível, eu costuro com linha de costura, que a Círculo também tem linha de costura, e costuro pegando sempre as alcinhas de trás. Pronto. Finalizei a costura dos dois olhos. Para quem não gosta de pálpebra, pode deixar dessa forma aqui o olhinho. Ou até se quiser tirar essa parte, deixar só o olhinho preto, apesar de ser uma coruja. Porque já me falaram, né, que estes olhos aqui, nem todo mundo gosta, né? Quando vocês fazem para vender, eu concordo, é um olhinho que assusta um pouquinho. Nem todo mundo acha interessante. Foi um pedido de muita gente que queria saber como é que eu fazia para fazer esses olhos, colocar os cílios postiços. Na aula anterior, eu expliquei como fazer as pálpebras e o olho. Tá gravado. Procura aqui. Pronto. Aqui coloquei o bico, a cabeça já está articulada. Agora, a pálpebra, gente. Uma coisa que sempre me pedem. Eu já tenho preparado aqui as pálpebras que eu ensinei na aula passada. Eu uso a cola universal da Círculo para posicionar a pálpebra e depois que seca, demora 72 horas para secar definitivamente, aí você costura. Na aula passada, ensinei também a fazer as asas. Teve algumas alunas que falaram que tiveram dificuldade. Eu vou liberar o gráfico e a receitinha, vou colocar no meu Instagram, porque as asas, tá vendo que elas são espelhadas? Tem asa direita e asa esquerda. Eu explico isso na receita também, e também fiz um gráfico para mostrar a diferença, porque elas começam ao contrário, né? Uma começa direto com ponto alto duplo e a outra não, para que elas fiquem espelhadas. Os cílios postiços que eu uso, é como eu falei, são cílios postiços que a gente usa normalmente, que ser humano usa. Eu uso esses cílios aqui. E aí eu vou tirar. A pinça, gente, ajuda bastante nesse momento. Nesse caso, cabem 2 cílios na corujinha. Então, todos os meus bonequinhos que usam cílios postiços, eu faço do jeito que eu vou fazer agora. Que várias pessoas já me perguntaram como é que faz. Quando eu digo use a cola do próprio cílios, é essa cola aqui, não é a cola que vem nele. Tá vendo que ele gruda, ele é meio grudentinho? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar. Eu aproveito essa cola que já vem. Nesse caso, como esse olho é muito grande, eu uso 2 cílios. Eu posiciono e vejo se está cobrindo com a pálpebra. Então, primeiro eu colo com a cola que já tá nos cílios. Eu colo aqui em cima. Primeira coisa que eu faço é isso. E depois eu pego a pálpebra e coloco aqui em cima para ter certeza de que tá no lugar, de que os cílios não vai ficar fora. Agora, para grudar esses cílios na pálpebra, eu vou passar a cola aqui na pálpebra. Antes eu passava a cola, colava os cílios na pálpebra e depois colocava no olho. Mas acabava sujando o olho, não dava muito certo. A pinça, nesse caso, essas são pinças que eu compro em loja de material assim para dentista. Ela ajuda bastante
para dar uma ajustadinha. Que eu achei que tava um pouquinho fora do lugar aqui. Novamente eu vou lá e posiciono. Para quem conhece os meus bonequinhos, eu tenho diversos bonequinhos onde eu uso cílios postiços. Eu comecei a usar cílios postiços nos bonequinhos que eu fiz de cabaça. No meu feed, no meu Instagram, se vocês olharem lá, vocês vão ver. Eu vou colocar novamente lá para vocês verem onde eu comecei a ter essa ideia. Ó, tá vendo aqui? Tá um pouquinho fora. Ajustei. É isso que eu quero? Estou segura de que é isso? De que tá tudo certo? Tiro. Com a cola universal da Círculo. Eu vou passar a cola com cuidado aqui, bem na beirada. Não deixo a cola, assim, muita cola aqui, porque senão na hora que eu for colocar, pode sujar o olhinho, que é de plástico, e assim, não sai. Já aconteceu uma vez de eu fazer isso, sujou o olho, passei álcool, passei tudo, e não sai. Aí vocês têm que acabar trocando o olho mesmo. Mas como esse olho, ele é preso somente nessa partezinha aqui, ele não é preso na cabeça, dá pra trocar tranquilamente, tá? Passo na beiradinha. E aí, eu com cuidado, tomar cuidado para não sujar as mãos, eu venho e coloco aqui. Posso usar um alfinetinho para posicionar. Aí, eu vou segurar um pouquinho para colar aqui. E aqui é como eu falei, vocês decidem se vocês querem fazer. Ah, um detalhe importante, vocês viram que eu fiz o olhinho, sempre essa parte aqui mais levantada do que essa. Quanto mais vocês levantarem aqui, mais expressão de brava ela terá. Quanto mais retinho, mais carinha de tédio, né? Como o pessoal fala dos meus bonequinhos, que tem carinha de tédio. Vai ficar, tá? Não é tranquilo fazer isso, gente? É muito simples. É muito facinho de fazer. Lembrando que eu sei que esse tipo de expressão é uma expressão assim muito particular. Como eu falei, nem todo mundo gosta dessa expressão. Você pode usar o olhinho somente assim, mas se o seu cliente pedir, como foi o caso agora, me pediram, né, que fizesse esse olho, ó, segura assim, ó, para que os cílios cole na pálpebra. O cliente pediu. Você pode dar uma, ó, a pinça ajuda bastante, tá? Porque é isso que vai garantir que esses cílios fiquem bem preso aqui, com essa cola universal. Lembrando que a cola universal, ela demora 72 horas para secar completamente. E depois que secar, você vem novamente com a agulha, de preferência uma cor próxima da cor da pálpebra, apesar que pelos meus testes que eu já fiz, esse fio, essa linha, ela vai sumir aqui dentro, não vai aparecer. Lembrando que é importante, eu não vou costurar agora, senão vai descolar, porque tá colando ainda, demora um pouquinho. Lembrando que é importante costurar bem essa pontinha aqui, e mesmo aqui, vocês vão passar por dentro das duas alcinhas que vocês conseguirem pegar aqui na lateral, um pontinho aqui na cabeça da coruja e novamente pegando sempre por trás, tá? Porque aí não vai aparecer essa costura. Veja que eu usei o olho maior, a expressão ficou um pouquinho diferente. Aí vocês podem decidir entre esse bico marronzinho aqui ou esse bico pequenininho. Tá vendo? E aqui, ó, eu costurei usando a linha de costura, não dá pra ver. E esse é o segredinho da minha costura, para que ela não apareça
de forma alguma. Tranquilo essas dicas, gente? Bem fácil, né? E é isso, gente. Foram alguns segredinhos aqui que eu mostrei para vocês, alguns dos meus segredinhos de como ter uma boa costura, como é que faz para ficar bem costuradinho aqui, como é que eu fiz para que ela não ficasse com o pescoço e mesmo assim ficasse articulada. E na próxima aula eu vou explicar a montagem final dessa corujinha. E quem sabe talvez eu faça uma terceira versão dela também. Espero que vocês tenham gostado, sigam as minhas redes sociais. Lembrando que eu sou Elá Camarena, do time da Círculo, e dá uma olhadinha nas minhas redes sociais. Lá no Instagram eu tenho diversas receitas, inclusive várias aonde eu uso esse olhinho também, tá bom? Espero que tenham gostado. Manda mensagem aqui me falando o que mais vocês gostariam de ver dos bonequinhos que eu faço ou até outros bonequinhos. Um beijo grande e me sigam nas redes sociais. Até mais!